Marcos capítulo 14, e nós leremos essa noite. E eu quero chamar a sua atenção para mais esse texto da Escritura, mais essa porção da palavra do Senhor, na esperança de que Deus nos faça entender, amados, os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos levados a perceber como é que a Escritura narra para nós o sofrimento experimentado pelo Senhor Jesus ainda antes da cruz do Calvário. Minha esperança é que a gente entenda esses sofrimentos e que Ele fale de maneira muito clara a cada um de nós essa noite. Então acompanha comigo a leitura do texto, Marcos 14, de 27 a 52, e é dito assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12. E com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha: aquele a quem eu beijar é este. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhes deitaram
as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um homem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amados, até aqui a leitura do texto. Até aqui a passagem que temos para a nossa consideração essa noite. É um texto longo, mas um texto repleto de significado. Nós estamos estudando essa série de pregações em Marcos, e agora no capítulo 14, a gente está naquilo que se chama a Semana da Paixão. Os últimos dias da vida de Jesus, que vão culminar com a morte dele lá na cruz do Calvário, no Gólgota. Já vimos que nesse capítulo, Marcos, primeiro apresenta para nós uma série de eventos que preparam Jesus e preparam as circunstâncias para a morte dele. A intenção de Marcos, a gente viu também, é apresentar as causas dessa morte. A causa humana, inveja dos principais sacerdotes e escribas, a traição de um dos seus discípulos, a maneira como esse plano foi arquitetado e como ele culminou com a traição, com a entrega, com a prisão, com o juízo e com a morte. Mas vimos também que por trás desse plano humano, dessa ação humana, há também a ação divina, de que Deus está dirigindo todas as coisas para cumprir os seus decretos, os seus propósitos. A gente viu que há a mão de Deus dirigindo e guiando todos os fatos dessa parte final da vida do Messias. E a gente viu até como é que Jesus enfrenta, encara esses eventos. Ele sabe que vai ser traído por Judas, ele indica esse traidor, ele prepara uma última ceia com os seus discípulos, para mostrar que não há nada ali de maneira surpreendente acontecendo para ele. Depois então, Marcos narra para nós também aquele momento em que ele explica para os seus discípulos o propósito da sua morte, em que ele celebra com eles a Páscoa, e se apropria de dois elementos da Páscoa, para mostrar que o sacrifício dele é a entrega do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, de que ele vem para definitivamente resolver o problema do pecado dos seus eleitos, do seu povo. Ele mostra isso na ceia, ele inaugura, institui uma celebração memorial para o seu povo. Agora, amados, a gente segue adiante com esse texto em que Marcos nos narra o que acontece logo depois. E você, lendo a passagem comigo, sabe que agora ele vai começar o seu sofrimento. Olha, não nos esqueçamos disso. A vida do Senhor Jesus foi uma vida de dores. Como diz o livro do profeta Isaías, que eu espero vocês tenham lido no início do culto, diz lá para nós que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. O sofrimento de Cristo começou com a sua encarnação. Ele deixou a sua glória, se fez um de nós, e a partir daquele instante, a vida dele toda foi marcada por muito sofrimento, por muita dor. Essa dor se manifesta ao longo de todo o seu ministério. Ele foi perseguido pela liderança judaica, ele experimentou contradição, ele experimentou desprezo, calúnia, ele experimentou maus tratos,
ele foi incompreendido, ele foi, em muitas ocasiões, alvo do ódio, da ira e do desejo de morte daquela liderança. Mas o ápice de todo esse sofrimento acontece no Getsêmani. Marcos narra para nós que antes dele ir ao Calvário, ele passa pelo Getsêmani. Antes dele experimentar o sofrimento da cruz, ele experimenta um sofrimento agudo naquele lugar. O que lemos nesse texto, amados, é um momento em que o Messias começa a experimentar o que ele mesmo já havia profetizado, o que ele mesmo já havia antecipado aos seus discípulos, de que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e eles fariam com ele o que bem entendessem. Então, meu objetivo essa noite é, diante do texto que a gente tem, entender, amados, entender os sofrimentos vicários de Jesus, os sofrimentos que ele passou, mesmo antes do Calvário. E eu espero que a gente seja profundamente impactado por isso, porque ele fez tudo isso em nosso lugar. Porque ele fez tudo isso no nosso lugar. Que lugar era esse? Getsêmani. Era um jardim, um horto. Getsêmani era um horto no Monte das Oliveiras. Sabe que até hoje não se sabe ao certo a localização geográfica do Getsêmani. Esse jardim tem sido reivindicado na Jerusalém atual em 3 lugares diferentes. De maneira que se a gente fosse lá em Jerusalém hoje, nós não sairíamos lá sabendo exatamente onde é esse lugar. Mas a palavra Getsêmani significa lugar de prensa. Era um lugar onde se prensavam as azeitonas para que elas se transformassem em azeite. Por isso, ele era no Monte das Oliveiras. Getsêmani era também um lugar onde Jesus se refugiava, especialmente nessa última semana em que ele está em Jerusalém. Ao que tudo indica, esse jardim pertencia a um dos discípulos ou a um amigo muito próximo do grupo apostólico, porque era um lugar de propriedade particular. E Jesus usava esse lugar para se refugiar durante a noite, estando em Jerusalém. Você sabe que nessa última semana, ele não fica voltando mais para Betânia, ele fica em Jerusalém. Durante o dia, ele fala no templo, e à noite ele se refugia no Getsêmani. Era um lugar que funcionava como dormitório, porque Jesus dormia ali com os discípulos, mas era também um lugar onde ele ficava protegido, abrigado das intenções de morte da liderança judaica. Por isso era um lugar que apenas os discípulos tinham conhecimento dele. Jesus então se escondia ali, se refugiava ali, para que ele não fosse alvo dessas intenções da liderança judaica. E depois de ter celebrado a última ceia com os discípulos, ele toma a iniciativa de ir para o Getsêmani. Ele vai para lá dessa vez porque quer buscar ao Pai em oração. Jesus sabe, amados, nessa hora, que Judas já está para entregá-lo. É como se ele estivesse ouvindo os passos de Judas em direção a ele. Ele sabe também que esse é o momento crucial do seu ministério. Está chegando a hora mais importante dos 3 anos de preparação, dos 3 anos de ministério público dele. A hora reservada pelo Deus Trino desde toda a eternidade, onde Pai, Filho e Espírito Santo escolheram aquele momento, aquele lugar, para entregarem
o Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele quer a companhia dos seus discípulos, porque o texto diz que ele chama os discípulos, pede para eles se sentarem enquanto ele vai orar, verso 32. É o momento em que ele quer a companhia deles, não porque ele precise dessa companhia, mas porque ele sabe que será uma hora difícil também para eles. Eles também passarão por um período dificílimo, e ele quer prepará-los para esse momento. Ele quer adverti-los do perigo que eles vão correr a partir de agora. Ele então vai ao Getsemane, vai ao jardim, para buscar comunhão com o Pai. E amados, nesse texto, Marcos narra para nós o sofrimento do Senhor Jesus. No que consistiu esse sofrimento? Como é que a narrativa apresenta para nós o que acontece lá no Getsemane? Olha, pela primeira vez na minha vida eu vou pregar com um sermão com 11 pontos. Mas não se desespera não, 11 pontos. Eu quero chamar a sua atenção para 11 coisas que aparecem nesse texto que mostram o sofrimento de Jesus. 11. Eu acho que até que tem mais aqui, amados. Eu vou apresentar só essas. Mas veja como é que esse texto mostra para nós o sofrimento, a angústia e a agonia que se abateram sobre Cristo naquela hora. Primeira coisa que mostra o sofrimento dele é que ele experimenta o pavor da morte. Diz o verso 33: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Veja, ele está experimentando uma angústia, um medo, uma tristeza tão profunda, que a alma dele está tomada de pavor. De pavor. Mas você sabe como eu que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Não é que ele tivesse medo de morrer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está tomado por essa angústia porque ele sabe o modo de morte que ele terá que experimentar. Ele sabe que a sua alma humana perfeita, imaculada, que a sua alma sem pecado, seria feita pecado por nós, que ele experimentaria a maldição, o peso, a morte, sem ter nunca jamais experimentado qualquer efeito do pecado sobre ele. Agora ele tem uma tristeza mortal. Agora ele se tornará maldição. A alma dele está tomada por uma angústia, por um pavor, a ponto de dizer que a alma dele está profundamente triste. Segundo motivo de dor e sofrimento é que ele mortifica nessa hora a sua natureza humana. Porque o texto diz que ele adianta-se um pouco, verso 35, prostra-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amados, ele também está agora tratando com a sua própria alma humana, e ele faz menção a essa ideia do cálice.
O cálice é uma figura muito presente no Velho Testamento. Os profetas, os salmos falam desse cálice. Trata-se do cálice da ira de Deus. Um cálice grande, em que Deus derramaria a sua ira sobre pecadores. A ira santa e justa dele contra o pecado da humanidade. Jesus está dizendo assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. A alma humana dele está temerosa, está angustiada com a ideia de receber sobre si toda essa ira divina. Está muito claro para ele que agora ele enfrentará a ira e beberá todo o conteúdo do cálice da ira do Deus eterno, que será derramado gota a gota sobre ele. E a alma dele, humana, não quer enfrentar isso. Ele está temeroso disso. Ele está angustiado com isso. Mas ele mantém isso sob custódia. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Amado, você sabe tão bem quanto eu quão difícil é negar-se a si mesmo. Jesus está nessa hora mortificando essa natureza humana, mortificando esse temor da sua natureza humana santa, e dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero beber o cálice da tua ira, se essa for a tua vontade também. A dor e o sofrimento dele passa por essa missão que ele tem de beber o cálice da ira de Deus. Ele subjuga, nega-se a si mesmo, e com uma dor intensa na alma e no coração, mesmo querendo como homem levantar-se e ir embora, ele vai até o fim e se submete ao Pai e à sua vontade. Terceira fonte de sofrimento dele nessa noite: a agonia e o sofrimento mental do Senhor Jesus. A gente não tem aqui em Marcos, mas Lucas nos diz, amados, que o sofrimento é tão intenso que ele transpira gotas de sangue. Hebreus 5:7 diz que ele suplica a Deus com grande clamor e lágrimas. Ele sangra. As lágrimas são a profunda agonia que se passa na mente do Senhor Jesus. Ele, por 3 vezes, pede ao Pai que afaste dele aquele cálice, mas sempre completa: que seja feita a tua vontade. Quarta fonte de sofrimento: o fracasso dos seus discípulos. O texto diz que depois que ele se adianta, volta depois da oração, no verso 37 é dito: voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? O dia tinha sido longo, irmãos. Eles tinham chegado no Getsemane em alta madrugada, pelo que tudo indica. Jesus pede para eles vigiarem e orarem com ele. É curioso porque a gente leu no texto que ele avisa para eles que eles seriam levados a se afastarem, né? Verso 27, ferirei o pastor
e as ovelhas ficarão dispersas. O que Pedro fala? Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Em verdade, disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos eles disseram a mesma coisa, verso 31. Mas agora, eles não são capazes de orar, de vigiar, nem por uma hora. Jesus está ali, enfrentando um dos seus momentos mais difíceis. Ele está sentindo a dor, a angústia, o pavor de enfrentar a morte e beber o cálice da ira. E nessa hora, os discípulos fracassam. Mas eu penso que essa talvez tenha sido uma das maiores fontes de sofrimento de Jesus nessa noite. Fiquei 3 anos com esses homens. Preparei eles 3 anos para essa noite. E no dia do teste final, no dia da hora H, eles fracassam. Eles não são capazes de orar nenhuma hora comigo. Aí eles acordam, Jesus volta a orar, né? Volta de novo e eles estão dormindo. Aí ele ora mais uma vez e volta de novo, e o texto termina dizendo: ainda dormes e repousais? Basta, basta, chegou a hora. Jesus sente, amados, o sofrimento do fracasso dos seus discípulos. Quinto, a expectativa de que ele seria entregue nas mãos de pecadores, porque o texto diz no verso 41, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Agora, ele será entregue nas mãos de pecadores. O Deus encarnado, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Senhor de tudo e de todos, agora ele está sendo entregue para ser morto, maltratado por ímpios. O justo sendo tratado de maneira injusta. Agora é hora do Filho do Homem ser entregue. Sexto, o sofrimento de ser preso pelos líderes do seu próprio povo, porque diz o texto no verso 43 que logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Agora, amados, ele vai ser preso pela liderança do seu próprio povo. A Escritura diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E olha como é que os seus o receberam: prendendo ele de maneira a tratá-lo como um malfeitor. Mas já parou para pensar o sofrimento que isso causou no coração do nosso Senhor Jesus? Aquela gente para quem ele veio. E aqui está representado o sinédrio, né, os sacerdotes, os escribas, os anciãos. Aquela gente que deveria recebê-lo como Messias está agora conspirando contra ele e vem prendê-lo. Mas é curioso porque eles vêm com uma turba, né? Você sabe que isso foi feito na calada da noite. A decisão de prender a Cristo foi feita na calada da noite, para evitar a confusão das multidões. Eles tiveram tanta pressa em prender a Cristo, que eles arrumaram um destacamento para ir até ele. E a ideia foi que eles foram passando pelo caminho e chamando pessoas para ir prender a Cristo, dizendo assim: olha, vamos ali prender um malfeitor, vamos ali prender um criminoso.
que você tem aí? Você tem um pau, um porrete? Pega lá e vem comigo. Pega lá e vem com a gente, para a gente poder tratá-lo como ele merece. Para a gente poder fazer com ele o que a gente quer tanto fazer. Jesus agora vê essa gente, que foi alvo da vinda dele, prendendo e tratando ele dessa maneira. Sétimo, ele foi traído por um de seus discípulos. Verso 44 e 45. Ora, o traidor tinha lhes dado uma senha: aquele a quem eu beije é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Jesus sofreu a traição. Você já foi traído, irmão? Já foi traído? Sabe o que significa ser traído, não sabe? Talvez não tenha dor mais dura de ser experimentada do que essa. A traição aqui, amados, tinha o ingrediente sórdido. Sórdido. Primeiro porque Judas vai conduzindo a turba, né? Porque ele sabe o caminho do Getsêmani. Você lembra que só os discípulos sabiam? Ele sabe o caminho do Getsêmani. E ele troca a confiança do Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele estabelece uma senha. Um beijo. O beijo da traição. Isso porque, amados, o beijo representava naquele contexto uma manifestação de respeito. Discípulos sempre beijavam o seu mestre em sinal de respeito a ele. A traição de Judas não foi só traidora, ela também foi sórdida, porque Judas se apropria de um sinal de respeito para entregar a Jesus. Ele experimenta nessa noite, amados, o sofrimento de ser traído por alguém que se sentava na mesa com ele, que comeu do pão que ele ofereceu, que caminhou 3 anos com ele ao lado dele, que manifestou desejos intensos de estar ao lado dele, de servi-lo, de abrir mão da própria vida por ele. E ele agora é traído. Jesus sofre a dor da traição. Sofre também, amados, a dor de ver Pedro lançando mão da espada, porque o texto diz que logo depois da traição e da prisão, o verso 47 nos informa: nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. A gente sabe quem foi que fez isso: Pedro. E sabe também o nome do servo lá do sumo sacerdote: Malco. E sabe também que Jesus botou a orelha no lugar, curou lá a orelha do sujeito. Mas veja, o que está acontecendo aqui, amados, é mais um motivo de sofrimento para Cristo. Entenda o que está acontecendo aqui da seguinte maneira: Jesus já havia ensinado para os seus discípulos inúmeras vezes, já havia mostrado para eles inúmeras vezes, que ele não veio pagar o mal com o mal, não veio resolver o problema da pecaminosidade humana com espada, com porrete, que a mensagem dele era de amor e de perdão, até mesmo para com seus inimigos. E nessa hora, amados, em que ele está sendo maltratado pelos seus inimigos, ele vê Pedro, o principal dos discípulos, agindo como qualquer um homem, agindo como qualquer outro, pegando a espada e cortando a orelha.
achando que é assim que se resolve o problema. O que se passa no coração do mestre nessa hora é perceber mais uma vez que ele investiu. E esses homens não aprenderam nada. Acho que é um pouco daquilo que todo pai experimenta quando vê um filho caminhando na direção, num caminho, num atalho, em que você advertiu ele várias vezes para não ir por ali. E parece que isso não serviu para coisa alguma. É aquela pessoa que você investiu tanto para ela crescer espiritualmente, para ela avançar na sua caminhada com Deus, mas parece que ela não aprendeu nada. Parece que todo o investimento que você fez não serviu para coisa alguma. É assim que ele se sente agora, amados. Depois de toda angústia, depois de ter que beber o cálice da ira, depois da traição, ele vê os 12, e agora que são apenas 11, completamente sem saber o que fazer. Nono, a dor de ser tratado como malfeitor. Porque Jesus disse para eles assim: olha, vocês saíram com espadas e porretes para prender-me, como a um malfeitor. Eu estava todos os dias convosco no templo ensinando, e não me prendestes, mas vocês fazem isso para que se cumpram as Escrituras. Jesus sempre foi um homem manso, humilde, um homem cordato, gentil, jamais foi violento, jamais demonstrou a menor parcela de violência. Mas esses homens vêm tratá-lo como se ele fosse o pior dos malfeitores. Vem com porrete e espada para prendê-lo. E ele diz: olha, eu estava sempre no templo, pregava e ensinava lá, e vocês nunca fizeram nada contra mim, e agora vocês vêm me tratar como um malfeitor. Ele tem a dor e o sofrimento de ser tratado de maneira vergonhosa e humilhante, irmãos. Você já foi tratado de maneira vergonhosa e humilhante? Cristo também. Cristo também, sem ter motivo algum para ser tratado assim. Os homens vão a Getsêmani, e ele vira motivo de vergonha para os seus familiares, para os seus pais, para os seus irmãos, porque ele é tratado como um malfeitor. Humilhado e envergonhado. 10º, como se não bastasse, amados, ele experimenta a fuga dos seus discípulos. Verso 50. Então, deixando todos, fugiram. Cadê os 11? Onde é que eles estão agora? Onde é que eles estão, irmãos? Fugiram. Agora, denuncia-se claramente quem eles são. Um bando de covardes. Não oraram, não foram capazes de orar 1 hora com ele. No momento crucial, dormiram. Na hora H, falharam. Depois tentam resolver o problema tirando espada e cortando orelha. E agora, fogem. Agora, desmoralizados e com medo, abandonam. Agora, é cada um por si. E salve-se
quem puder. Agora o problema é teu, Cristo. Agora é só contigo. Imagina, amados, a dor que isso provocou no coração de Jesus. Cadê aqueles homens que me disseram que queriam morrer comigo? Cadê aquela gente que disse para mim que ia até onde fosse preciso, por amor e compromisso, a mim e a minha causa? Todos fugiram. E o último prego no caixão de Jesus, o último prego nessa narrativa de sofrimento por parte de Cristo, é que Marcos também fugiu. Por isso que ele conta para a gente essa história do verso 51 e verso 52. Você sabe que só no Evangelho de Marcos a gente tem esse episódio aí. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, ficou, ou melhor, fugiu, desnudo. Esse jovem aí é o próprio Marcos, aquele que escreve esse evangelho. Marcos não se identifica no texto, mas ele é esse jovem que na ocasião em que Cristo foi traído no Getsêmani, foi maltratado, preso, tratado como malfeitor, ele também se fez presente ali. Possivelmente Marcos já era um discípulo. E a movimentação que se estabeleceu ali no Getsêmani fez muitos discípulos acordarem e irem para lá para ver o que estava acontecendo. Marcos era um jovem de uma família rica. A palavra coberto aí com um lençol poderia ser traduzida como um linho finíssimo. Ele era um jovem rico que tinha condições e posses. E ele sai no meio da noite coberto por esse linho, por esse lençol, para ver o que acontece. Alguém deve ter identificado ele como discípulo. Alguém deve ter olhado para ele e falado: esse aí também é um deles. Esse aí também é discípulo. O texto diz que ele foge nu, mas não fica. Foge nu, mas não permanece ao lado do Senhor Jesus naquela hora. Como se não bastasse tudo que a gente já viu, amados. Ele é abandonado por tudo e por todos naquela hora. Marcos está dizendo assim: eu também fugi. Eu também fugi. Eu quero responder uma pergunta primeiro. Por que o Getsêmani, irmãos? Por que a Escritura narra para nós os sofrimentos dessa noite? Por que ele não foi preso logo? Por que entre a prisão e a última ceia, Jesus passa pelo Getsêmani? O que acontece no Getsêmani que não poderia deixar de acontecer? Porque veja, essa narrativa aqui não tem apenas o propósito de nos informar o que aconteceu lá, de não nos dar apenas os detalhes da noite tenebrosa, sofredora que Jesus passou. Nós temos um outro objetivo aqui que a gente não pode perder de vista e não pode deixar de entender. A questão aqui, amados, é que Jesus está demonstrando claramente nessa noite a sua obediência voluntária de se entregar e cumprir a missão que lhe foi conferida. Cada um desses
sofrimentos, cada uma dessas dores que ele passou, foi uma escolha que ele fez. Ele resolveu continuar o que estava fazendo. Ele se submeteu voluntariamente à morte. É um teste dessa resolução dele em ir ao Calvário. Não há, a partir do Getsemane, motivo algum para a gente sequer desconfiar que o que ele está fazendo lá, ele está fazendo pressionado. Ele não está fazendo nada pressionado. Tudo que ele está fazendo por vontade, por vontade própria, de maneira voluntariosa. Ele está submetendo por iniciativa dele. Amados, ele passa pelo Getsemane para mostrar claramente que ele continuou obediente a despeito de todas as frustrações que ele experimenta naquela noite. O pavor da morte, o cálice da ira de Deus, a traição de Judas, o fracasso de Pedro e dos apóstolos, nada disso interrompeu, parou, obstruiu a caminhada do Senhor Jesus. Ele está disposto a beber a última gota da ira de Deus. Ele está disposto a negar a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Ele está disposto a ir até onde é necessário ir para cumprir o que ele veio fazer pelos pecadores. De maneira, amados, que é por causa dessa obediência voluntária e passiva de Jesus que nós estamos aqui essa noite podendo dar graças a Deus. Ele bebeu, ele consumou completamente a obra da nossa salvação. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a partir do Getsemane e até o Calvário, Jesus experimenta o inferno, o sofrimento, a dor, o peso, a angústia, a morte pelo seu povo. E ele não voltou atrás, amados, mesmo diante de cada uma das dificuldades que se apresentavam. A angústia e o pavor da morte não o pararam, ele segue em frente. O cálice da ira de Deus não o para, ele segue em frente. O fato de ser tratado como um malfeitor não o para, ele segue em frente. Aquilo que os discípulos fazem com ele não o param, ele segue em frente. A incompreensão dos seus discípulos do que está acontecendo não o para, ele segue em frente. A maneira equivocada como eles se mostram naquela hora não o para, ele segue em frente. O fato da vergonha e da humilhação que ele passa sendo tratado como malfeitor e traído pelo seu próprio povo não o para, ele segue em frente. Ele ter sido abandonado e deixado sozinho não o para, ele segue em frente. Não há nada e nem ninguém que vai fazê-lo parar, por amor de nós, por amor de nós. O Getsemane
é a hora em que Cristo mostra claramente que Ele se submeterá completamente à vontade de Deus o Pai para salvar o seu povo. Amados, como é que isso se aplica a nós? Eu quero fazer 3 aplicações do texto. 3 aplicações. Primeiro deles, há muitos irmãos que talvez estejam aqui essa noite, que entraram nesse santuário, que estejam experimentando dores, angústias, decepções e traições do seu coração. Gente que conhece algo de ser traído por um amigo, de ter se decepcionado amorosamente, gente que está sofrendo, angustiado, amargurado, machucado. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: isso não é o seu calvário. A gente usa essa expressão, né? É o meu calvário, é a minha cruz. Mas não se compare a Jesus, porque Jesus sofreu de uma maneira que nós jamais sofreremos na nossa vida. Olhar para o sofrimento de Jesus é nos dar conta de que a gente não sofre quase nada. Mas para essa gente eu quero dizer uma coisa, irmão. Ninguém nunca jamais experimentou o sofrimento que ele sofreu. Para que ninguém a não ser ele seja capaz de se compadecer de nós. Jesus é capaz de se compadecer de você e de mim, porque Ele conhece como ninguém o que é sofrer. Ninguém, amados, além do Senhor Jesus, pode socorrê-lo nessa hora. Busque-o, suplique a Ele. Ele é compassivo, amoroso, misericordioso. E Ele sabe o que está no seu coração. Ele conhece a dor da tua alma. E Ele já passou por algo muito parecido. Não tem nada, em termos de sofrimento humano, que Ele mesmo não seja capaz de cuidar, de tratar na vida e na história de cada um de nós. Então esse, irmãos, eu aplico o texto dizendo, olha, esse sofrimento é para nos mostrar que nosso Senhor é capaz de nos compadecer de nós, porque Ele conhece o que é sofrer. Segunda aplicação, me dirijo àqueles que estão aqui essa noite e que talvez estejam, amados, carecendo de perdão de pecados em sua vida. Talvez você tenha uma consciência que te acusa, uma consciência que denuncia a tua maldade, o teu pecado. A lei deixa muito claro para você que você não está em paz com Deus. E você sabe, a gente pode conhecer isso sem precisar contar isso para ninguém. Talvez seja um segredo que você jamais tenha compartilhado com amigos próximos, com seus pais, com seu marido, com a sua esposa. Mas você carrega na alma essa angústia, esse temor, essa consciência pesada. Você precisa de perdão. E deixa eu lhe garantir aqui, amado, que o Evangelho oferece perdão completo e pleno
para pecadores. O Evangelho oferece perdão perfeito e gracioso para pecadores. O Evangelho alivia consciências pesadas. O Evangelho garante aceitação diante de Deus por causa do que Cristo fez em nosso lugar. Você nunca será capaz, eu vou repetir isso, você nunca será capaz de fazer algo para agradar a Deus por conta própria. Desista! O chamado é cheio de graça. O chamado é para que você lance a sua vida aos cuidados desse Salvador e desse Senhor, que foi até onde era necessário ir, para tomar sobre si a ira, a condenação que eu e você tínhamos por merecimento receber. Amado, se você está à busca de perdão, se você está à busca de consciência aliviada e paz no coração, essa é a noite que Deus está lhe chamando a crer em Cristo, a confiar nele, a entregar-se a Ele, sabedor de que Ele sofreu a nossa morte, que Ele morreu a nossa morte, que Ele pagou o preço da condenação do nosso pecado, para que nele e apenas nele encontremos vida, salvação, perdão e paz na alma. Amado, desista de procurar isso por conta própria. Entregue-se por completo. Creia tão somente no Senhor Jesus. Terceira e última aplicação. Quero me dizer daqueles que já estão no caminho, amados. Aqueles que já creem no Senhor Jesus. Olha, nós necessitamos de Cristo todo dia, toda hora. Ele é o pão diário que alimenta o nosso coração, que mantém-nos vivos para Deus. Eu e você sabemos que a gente peca com tanta facilidade, irmãos. Pecamos com pensamentos, pecamos com sentimentos, pecamos com ações. E o Evangelho não nos livra apenas da condenação do pecado. O Evangelho também nos livra do poder que o pecado tem sobre nós. Nós somos tão fracos às vezes diante das forças do velho homem que ainda residem em nós. Somos tão fracos diante de tantas investidas que o mundo, a carne e o diabo fazem contra a gente. Por isso, amados, esse texto também alimenta a gente de Cristo. Alimenta a gente daquela certeza que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque o sangue de Jesus, derramado no Getsêmani, derramado no Calvário, a vida dele, o sofrimento que ele experimentou, o preço que ele pagou, purifica-nos e nos faz povo seu. Amado, que você tenha no coração uma profunda gratidão por Cristo. Profunda gratidão. E que você consagre a Ele tudo, absolutamente tudo que você é e tem, para a glória do seu nome. Porque, amados, eu não consigo olhar para um texto desse
visualizar esse sofrimento que ele teve que carregar sobre si, sem que isso constranja o meu coração a ser ainda mais dele do que eu tenho sido. Morri na cruz por ti, sofri no Getsêmani por ti, suei gotas de sangue por ti, sofri a traição, sofri o descaso, a vergonha, a humilhação, sofri por ti. O que fazes tu por mim? O que fazes tu por mim? Que essa pergunta, amados, sonde o nosso coração essa noite. Sonde o nosso coração como o povo dele. Feche seus olhos.